Olá, sou Juliana Farias e seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. Sempre me perguntam nos tutoriais no Instagram quais são os melhores pontos para bordar folhas. Pois é, existem alguns pontos que são bem específicos para fazer folhagens, mas também a gente pode brincar com outros pontos. E é exatamente isso que hoje eu vou mostrar para vocês. Eu não vou fazer cada ponto aqui nesse tutorial porque os bordados já estão feitos, mas eu vou deixar logo aqui abaixo na descrição o link de cada um deles. Para o caso de vocês se interessarem em bordar algum ponto específico, aí vocês vão lá no link para dar uma olhada. E nós vamos iniciar pelo ponto folha, que é o ponto mais usado para fazer folhagens, porque ele é bem prático, bonito, deixa um relevo incrível, fantástico. Olha só esse outro bordado que eu trabalhei com a linha matizada, essas folhas maiores, impecável, né? Tá aqui mais ponto folha, muito bonito, mais ponto folha. E esse outro ponto também é bastante usado, ponto margarida ou ponto elo, que é possível você fazer essas folhinhas bem miúdas. Olha esse outro bordado, fazendo as folhagens, fica muito bonito. Mas aqui, olha só. Você tanto pode fazer as folhinhas uma de cada vez, como pode usar nesse outro exemplo, em que eu fiz uma folha, mas aí eu fui usando várias margaridinhas ou ponto elo para completar uma folha só. E ficou desse jeito. E esse ponto que tem logo aqui abaixo, em tons de verde, é o ponto areia. Busquei utilizá-lo para ver o efeito que daria ao bordado. E ficou bem interessante. Esses, como se fosse um granulado. Temos o ponto ostra, que tanto eu utilizei para fazer flores, como também para preencher essa árvore. Fui fazendo ele individualmente, com uma linha um pouquinho mais grossa, a linha torsal, e foi dando esse efeito. E aqui nós temos o ponto nó alemão, que eu ia trabalhar somente nas flores. Aí eu pensei, melhor não, eu vou trabalhar também nas folhagens para ver como é que fica. E ficou esse arraso, gente. Olha só essas bordas da folha. Eu gostei muito desse resultado, muito mesmo. E esse ponto aqui é uma gostosura de fazer, porque a gente utiliza caneta. É bem diferente, bem interessante, chamado de ponto jiboia. E ele fica todo tridimensional, muito bonito mesmo. Dá para utilizar diferentes cores para fazê-lo. Bem interessante. Esse ponto fabuloso é o ponto trançado húngaro. Ele é muito bonito. Se você quiser fazer uns contornos de umas folhagens bem maiores, fica incrível. Aqui eu fiz uma folhinha menorzinha, mas ainda assim ele fica bem perceptível. É toda uma trança, ó. Quiser fazer trança mesmo, fica bem legal também. Aqui eu utilizei a linha de lã para ver como ficaria, né, o resultado. Ponto todo tridimensional. Ele é chamado de ponto anel, em que eu utilizei tanto para fazer as pétalas dessas flores, como também para fazer esses círculos, ó, dando a ideia de folhagem. O ponto anel também pode ficar desse jeito, em vez de fazer, deixar esses aros, né, esses círculos, você pode recortar e fica assim, gente. Muito interessante, né? E nesse tutorial eu trabalhei com 3 pontos. Ponto picote, que é esse que vai ficando esses tracinhos nas beiradas. Aqui nós temos o ponto elo. E aqui nós temos o ponto baga. As diferenças são bem sutis, mas fica bem interessante você dar uma olhada nesse tutorial, porque esse ponto é extremamente fácil. E você pode dar diferentes resultados aí para as folhagens de vocês com alguns detalhes bem mínimos.
E essa formosura é o ponto espinha de peixe levantado, que dá um relevo maravilhoso para a folha. É encantador, muito bonito, dá para fazer com umas folhas maiores também. O resultado fica bem parecido com o ponto folha, mas tem a sua diferença na hora de fazer. E essa parte que é o mais interessante. E essa folha foi feita com ponto corrente reverso. É bem interessante a maneira que você pode fazer o ponto corrente. E fica um efeito bem bonito, tanto para você contornar, como preencher a sua folha. Esse é o ponto picuru. Inicialmente também eu só ia fazer as pétalas da flor, mas aí eu resolvi usar nessa parte da folha para ver como é que ficava. E ficou bem interessante, deu para trabalhar bem direitinho, desde a parte mais estreita até a parte mais larga. Gostei, sim, do resultado. Que ponto mais gracioso esse. É o ponto corrente em relevo. Olha que coisa mais linda. Eu utilizei a linha dorsal para justamente ficar um ponto, cada pontinho ficar bem mais alto, um relevo mais interessante, bem perceptível. E eu fiz umas fileiras do ponto corrente em relevo nas folhas e ficou impressionante. Eu gostei muito mesmo desse resultado, ficou muito bonito. E nesse bordado nós temos a mistura de 2 pontos, margarida ou elo com o nó francês. Essa borda com o nó francês ficou muito lindo, ficou muito chique. Ai, tá maravilhoso. Aqui eu utilizei linha meada, uma cor de cada lado. E aqui foi a linha perlê. Muito gracioso mesmo. E aqui nós temos o ponto grilô, que tanto foi utilizado nas bordas da flor, como também na folhagem. Ele é bem interessante porque tem esses pontinhos, ó, na ponta. E fica muito lindo, né, gente? Meu gatinho aqui veio aparecer um pouquinho, né? Ponto grilô. E tem mais um outro ponto. Esses pontos, na verdade. Esse bordado eu amo demais, eu acho muito lindo esse desenho, muito maravilhoso. E nessas folhagens eu trabalhei com o conhecido ponto haste na borda e dentro dele o ponto espiga. Gente, são 2 pontos bem fáceis, interessantes de serem feitos. E nessa parte das flores foi o ponto margarida ou elo trabalhado. No galho aqui, no talo, foi o ponto haste também. E então o tutorial era para mostrar isso. Diferentes folhagens com diferentes pontos, para vocês aí aumentarem ainda mais a criatividade e as possibilidades nos bordados de vocês. Todos esses bordados que eu mostrei, pelo menos a grande maioria deles, tem um tutorial aqui no canal. Eu vou deixar logo aqui abaixo na descrição o link de cada um deles, em que eu explico tanto como você vai fazer a parte da folhagem, como também a parte das flores. Eu não falei muito detalhadamente sobre cada bordado desse, porque ia ficar muito extenso e cansativo. Mas se vocês tiverem gostado de algum específico ou de vários, então veja logo aqui abaixo na descrição o link dos nomes que eu citei durante o vídeo, para que vocês possam fazer aí a pesquisa de vocês. Então é isso, gente. Um ótimo final de semana, bordem bastante e façam lindas folhagens futuras aí nos seus bordados. Tchau!